O Trilhas da Democracia de hoje está na Faculdade de Direito do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para debater a resistência democrática no Brasil atual. Os nossos convidados são Juarez Guimarães, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, e Marcelo Goulart, promotor de Justiça e coordenador de ensino da Escola Nacional do Ministério Público. Juarez, nós ainda vivemos no regime democrático ou já nos encontramos em alguma coisa que cheira à ditadura? Eu penso que nós devemos ser muito criteriosos nesse diagnóstico, né? De um lado, houve uma quebra do pacto democrático no Brasil, a construção de culturas do ódio e isso está incidindo muito sobre a cultura política do país. Há um ambiente de profunda instabilidade institucional e nós observamos que vários princípios constitucionais que nos são caros têm sido violados, como o princípio do devido processo legal, como a garantia dos direitos sociais básicos garantidos pela Constituição de 88. Nós observamos também um processo de militarização da vida política do país e tudo isso nos preocupa. Mas seria equívoco dizer que nós vivemos já numa ditadura. Nós estamos exatamente numa situação de claro e escuro e esse diagnóstico nos orienta a importância de nós defendermos os princípios democráticos presentes na Constituição de 1988 e termos como perspectiva a reconstrução de uma larga unidade, não apenas das forças políticas, mas dos movimentos sociais, das lideranças religiosas, culturais, intelectuais do Brasil, em defesa dos princípios civilizatórios que nós tão duramente conquistamos na luta contra o regime militar. Marcelo, a partir disso que Juarez acaba de falar, a grande luta hoje é em torno da manutenção da Constituição Federal de 1988, dos princípios da Constituição Federal de 1988? É exatamente isso. A democracia no Brasil está sob ataque, né? Há uma fragilização do regime democrático e, como bem disse o Juarez, nós temos que unir, né, o campo democrático no Brasil, as forças democráticas, no sentido de resistir a esses ataques, né, e tendo como bandeira mesmo a Constituição de 1988, que no concerto internacional talvez a Constituição mais democrática. Ela é reconhecida, né, no direito comparado, constitucional comparado, como a Constituição mais democrática do planeta Terra. Então, é um instrumento muito importante para a resistência e depois para a retomada do processo de democratização interrompido em 2016, né, e os ataques vêm se agravando, né, de lá para cá, sobretudo no atual governo federal. Juarez, você consegue localizar em algum fato histórico, em algum momento histórico, essa virada que coloca em xeque a nossa democracia? Eu penso que, em geral, os analistas atribuem a conjuntura de 2013 e as manifestações que ocorreram ali, um princípio de desestabilização da democracia. Isto é, houve claramente uma dificuldade de institucionalizar os conflitos ali ocorridos. A campanha de 2014 já foi contaminada por um espírito de disputa e por uma linguagem política muito degradada, que se manifestou inclusive em cenas públicas que deveriam ser esquecidas de tão grave como a inauguração da Copa do Mundo, em que a presidente da República foi xingada publicamente, num evento que era transmitido internacionalmente, com palavras de baixo calão e machistas, e realmente criou-se uma ambiência que, num segundo momento, levou a um não reconhecimento do resultado das urnas e um dificílimo processo de condução de um impeachment que nós, da ciência política brasileira, não achamos legítimo,
porque não ficou caracterizado um crime de responsabilidade por parte da presidente, como deveria ser. E, aliás, o próprio STF até hoje não julgou uma ação, um recurso contra esse entendimento que prevaleceu em um processo conduzido pelo então presidente da Câmara, que depois se revelou como um dos maiores corruptos que já se passaram na presidência da Câmara brasileira. Então, o processo foi todo marcado por irregularidades e a partir daí, quando se desestabiliza a democracia, cria-se uma dinâmica que é difícil de você retornar aos fundamentos. E eu penso que a eleição do atual presidente da República já se deu num contexto marcado por muitas irregularidades, como veio a público numa série de reportagens da Folha de São Paulo, mostrando evidências de que havia financiamento empresarial de campanha proibido, produção em massa de fake news e um comportamento do candidato incompatível com os princípios básicos da democracia. Então, nós estamos exatamente vivendo uma situação que tem todas as características de uma situação abismal. Nós ainda não enxergamos o fundo. E é preciso, então, restabelecer o chão dos direitos, restabelecer o primado da dignidade fundamental dos direitos humanos, contra uma dinâmica de barbárie que bate às portas de todos os direitos dos brasileiros hoje, seja o direito de se aposentar com dignidade, até o direito de preservar a riqueza natural desse país, os direitos dos povos indígenas, dos quilombolas, o aumento do femicídio, da matança de mulheres no Brasil, o desrespeito reiterado aos nordestinos, os nossos concidadãos nordestinos, e a ameaça de violência, né? Como você muito bem disse num debate que se realizou hoje, a violência está entrando dentro da política, está sendo correndo por dentro da política, substituindo o diálogo, a disputa sincera, o respeito democrático pela violência, pela execração e pelas culturas do ódio. Então, o desafio é imenso. Historicamente, nós estamos colocados numa situação inédita, que tem muito a ver com outros ciclos políticos que estão sendo vividos internacionalmente, mas que no Brasil se organiza de uma forma singularmente violenta devido às desigualdades históricas desse país, devido ao fato de que nós estávamos apenas iniciando um processo de universalização de direitos fundamentais. Então, eu penso que essa consciência de que as forças políticas, as forças intelectuais desse país, sua responsabilidade histórica em dar-se as mãos e defender aquilo que é fundamento da dignidade humana, da liberdade humana, dos direitos fundamentais que foram consagrados na Carta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois foram incorporados através da luta do povo brasileiro na refundação da nossa democracia, na Constituição de 1988. Marcelo, qual pode e deve ser o papel do Ministério Público no cumprimento desse papel de uma responsabilidade histórica de estabelecer um limite às violências que vêm sendo, violências e violações que vêm sendo cometidas contra os direitos humanos no Brasil? O Ministério Público da Constituição de 1988 é um Ministério Público que tem como tarefa a defesa da ordem jurídica democrática, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público, para cumprir essas atribuições, ele ganhou autonomia institucional, né? O Ministério Público brasileiro, até então, era um órgão do Poder Executivo. Com essas novas tarefas, né, ele ganha autonomia para poder atuar de forma desembaraçada na defesa da democracia, dos direitos democráticos, né?
Então, esse é um dado novo, inclusive também no direito comparado. Quer dizer, o Ministério Público brasileiro é o único que tem esse perfil, né, de uma instituição autônoma, que não é vinculada a nenhum dos poderes e que defende o regime democrático. Veja, uma tarefa importantíssima, né? Portanto, nesse momento histórico, o Ministério Público tem que ser muito firme, né, no sentido de usar os seus instrumentos procedimentais, processuais, no sentido de impedir esses ataques à institucionalidade democrática e aos direitos democráticos consagrados na Constituição de 1988. Né? E o Ministério Público dispõe de instrumentos. Mas nós vivemos num momento difícil, né? E as instituições, o movimento das instituições acompanha o movimento da sociedade. Se nós tivermos uma guinada democrática dos anos 80 com a Constituinte, a nova Constituição, com um novo Ministério Público, né? Naquele momento o Ministério Público assumiu esse papel, não é? A cultura política da época era essa, e por meio da sua atuação conseguiu afirmar muitos dos novos direitos, né? Inclusive fiscalizando políticas públicas, exigindo do poder público o cumprimento dessas políticas para que os direitos sociais se concretizassem. Eu cito dois exemplos que são muito evidentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado 2 anos depois da edição da Constituição, na linha, né, democrática da Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pegou muito em razão da firme atuação do Ministério Público, né, em aliança com os movimentos sociais que defendem esses direitos da infância e da juventude. Na área ambiental também, o Ministério Público conseguiu fazer valer a legislação ambiental, que foi atualizada no pós-constituinte, também um trabalho sempre em aliança com as forças democráticas, no caso com os movimentos ambientalistas, no sentido de concretizar esses direitos, né? Mas, né, logo após, né, a onda neoliberal chega no Brasil, né, e esses direitos, a execução desses direitos, as políticas públicas, elas vão se fragilizando, né? E o Ministério Público, nesse momento, passa a atuar em condições adversas, já ali, né, no início dos anos 90. Mas condições adversas de baixa intensidade, porque estávamos vivendo, né, num regime político democrático, onde todos têm voz, vez, os movimentos podem atuar de forma desembaraçada, o Ministério Público atuava, né, rigorosamente na forma estabelecida na Constituição. Agora, a partir de 2016, governo Temer e agora governo Bolsonaro, o Ministério Público está atuando em condições adversas de alta intensidade, portanto, um trabalho muito mais difícil. E como o movimento das instituições acompanha o movimento da sociedade, quer dizer, as forças, né, situadas mais à direita, as forças reacionárias, né, não chamar de conservadores, ganharam um fôlego, né? Os movimentos sociais desse campo, né, esses movimentos estão sendo prestigiados pelo atual governo, né? Evidentemente que a luta do Ministério Público se torna uma luta difícil e o campo, né, conservador e democrático de membros do Ministério Público, né, que não se manifestavam até então, estão se articulando, né, daí a necessidade, né, da luta também, não só pela continuidade do processo de democratização, a afirmação dos direitos sociais, sobretudo, e a defesa da institucionalidade democrática, mas também uma luta interna na instituição para que forças que conspiram contra esse modelo de Ministério Público, né, não prejudiquem também o desenvolvimento institucional. Daí a necessidade também do fortalecimento do campo democrático no interior do Ministério Público, né, desenvolvendo estudos, pesquisas, né, prestigiando as práticas inovadoras, né, que se desenvolvem à luz do projeto democrático da Constituição de 88 e à luz do projeto de Ministério Público da Constituição de 1988. Juarez,
quais são as dificuldades, os obstáculos para a construção de uma unidade que seja suficientemente capaz de se opor à barbárie que se avizinha cada vez mais? Eu acho que nós não devemos banalizar essas dificuldades, que são de quatro tipos. Em primeiro lugar, uma dificuldade política, porque os partidos do campo progressista, do campo democrático, estão envolvidos em processos, em estratégias de disputas eleitorais. Ora, trata-se de ter uma consciência histórica de que, nesse momento, há um fundamento da própria democracia que está em jogo e essas dificuldades deveriam ser superadas em nome de uma convergência fundamental. Há uma outra dificuldade, que é a tradição corporativa de luta pelos direitos no Brasil, isto é, a falta de comunicação entre os vários movimentos sociais que lutam por direitos. Há que se compreender que nenhum movimento social será bem sucedido em sua luta isolada. A educação não será, a saúde pública não será, a defesa das crianças, dos índios, dos quilombolas, é exatamente um momento de convergência desses movimentos sociais. Uma terceira dificuldade é a dificuldade que nos é colocada pela cultura do ódio e da execração, que diminui até entre nós, no sentido amplo da população brasileira, a capacidade de diálogo, a capacidade de interlocução. Ora, não se faz uma unidade sem o respeito mútuo e sem a construção de consensos. E é isso, esta dificuldade que nós estamos atravessando. E, por fim, uma última dificuldade, que é um processo de apartação social, que hoje é muito nítido no Brasil, entre a consciência das populações nordestinas e as populações do sul do país, ou, se quisermos estabelecer um estatuto mais sociológico dessa dificuldade, entre as classes médias e os setores populares. Isto é, a necessidade de fazer voltar a convergir, como nos grandes projetos históricos de construção do Estado do Bem-Estar Social, um lugar de convivência social que torne pessoas de diferentes estratos sociais portadores dos mesmos direitos cidadãos. Isto é muito difícil e isso coloca como grandes desafios para nós que queremos reconstruir uma unidade democrática ampla, capaz de deter essa onda de barbárie que nos ameaça. Marcelo, nós estamos aqui em Ribeirão Preto em função da criação de um instituto de pesquisa, estudos avançados em Ministério Público, Direito e Democracia. Qual é o propósito da criação desse instituto? Quais as suas finalidades nesse contexto adverso em que vivemos no Brasil hoje? O objetivo do Instituto é congregar, né, membros do Ministério Público, os seus agentes administrativos, no sentido de, junto com as universidades, né, produzir conhecimento, difundir conhecimento, né, promover formação dos agentes do Ministério Público, no sentido de não só atualizar, né, através dos novos instrumentos que estamos utilizando, mas também no sentido de afirmar, né, o papel importante que o Ministério Público tem na defesa do regime democrático, para que não se perca, né, esse modelo de Ministério Público, nesse momento em que, por exemplo, na escolha do Procurador-Geral da República, né, o Presidente da República afirma que deve escolher um procurador, deve indicar, né, um Procurador-Geral da República que assuma compromissos com o governo federal, que assuma a pauta do governo federal, né, querendo tornar o Ministério Público uma agência do governo, né, contrariando o Ministério Público que está definido na Constituição, uma instituição autônoma, né, os seus membros com garantias importantes, como a independência funcional, que tem essas garantias, tem essa autonomia justamente para o Ministério Público, né, poder atuar, né, de forma desembaraçada, inclusive para controlar, né, os atos do Poder Executivo, né? O Procurador-Geral da República é o fiscal do Presidente da República. O Procurador de Justiça, os Procuradores de Justiça dos Estados é o fiscal do governador.
Portanto, o Ministério Público tem que manter essa sua autonomia. O Ministério Público não pode se alinhar a políticas governamentais. O compromisso do Ministério Público é com o projeto de nação estabelecido na Constituição da República, a efetivação dos direitos humanos fundamentais, a defesa da institucionalidade democrática. E, portanto, o governo Bolsonaro, ou o presidente Jair Bolsonaro, ele violenta a Constituição na forma como ele está tratando o Ministério Público. Então, é um momento muito grave da vida institucional. Daí a necessidade dessa articulação, da produção do conhecimento, da difusão do conhecimento, de uma relação mais próxima com a sociedade, sobretudo com as forças democráticas da sociedade, para que nós não percamos esse Ministério Público, que é um instrumento importante para a viabilização do processo democrático brasileiro. Juarez, Marcelo acabou de falar da violência de Jair Bolsonaro em relação ao Ministério Público. E a violência de Jair Bolsonaro em relação às universidades públicas federais? Essa violência tem sido exercida de variados modos, seja pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, seja através do seu ministro da Educação, com ofensas aos professores, ofensas às universidades, que são reconhecidas internacionalmente pela qualidade do ensino e pesquisa que fazem, através de uma severa limitação de verbas dos orçamentos fundamentais para o próprio funcionamento das universidades, para pesquisas. Há várias universidades que já anunciaram que com esses cortes o seu funcionamento mínimo fica prejudicado no próximo período. Há pressões também de ordem policial. A nossa universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, sofreu, assim como a Universidade Federal de Santa Catarina, intervenções policiais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do memorial. Exatamente, quer dizer, nós estávamos construindo, junto com o Ministério da Justiça, o grande memorial de homenagem àqueles que lutaram contra o regime militar, estabelecendo e edificando a memória para as gerações futuras de algo que nunca deveria acontecer mais, o regime militar. E é exatamente esse projeto que foi violentamente atacado, num processo em que já foi instalado através de uma prisão coercitiva do ex-reitor da UFMG, da atual reitora da UFMG, de professores que se dedicam ao saber e que têm uma reputação de excelente e firmada publicamente. Então, o processo já começou de forma brutal e ele ainda ameaça a integridade da atual reitora da UFMG e do ex-reitor, né? Ele ainda não foi resolvido, apesar de ser uma acusação sem provas, infundada e absurda. Eu penso que a ministra Damares, que esteve anteontem visitando a UFMG para declarar o fim do Memorial Nacional da Anistia, nós, professores da UFMG, como cidadãos do Brasil, devemos dizer que a decisão sobre a construção desse memorial é do povo brasileiro, é de quem conquistou a democracia. E não vai ser nenhuma ministra e nenhum presidente que vai decretar o fim de uma justa homenagem àqueles que deram a vida pela liberdade no Brasil. Sejam eles liberais, sociais-democratas, socialistas, comunistas, religiosos de várias religiões, artistas, enfim. Nós queremos, esse projeto é um projeto tão importante para a nossa construção da nossa cultura democrática que nós não aceitamos isso. Além disso, o governo apresentou agora um projeto mal chamado de Futuris, que é um projeto de privatização da universidade, que significa passar a sua gestão para organismos privados, que então comandariam, pelo fluxo de dinheiro público que eles geririam, a própria vida da universidade. Isto é uma intervenção de setores financistas na Universidade Pública Brasileira.
Isso é incompatível com a Constituição. A Constituição garante a autonomia das universidades brasileiras. Então é como o Marcelo estava dizendo, a cada dia se vê uma violação ou uma ameaça de violação de um princípio constitucional no Brasil. E nós não podemos calar diante disso. Nós temos que organizar e dizer que não permitiremos que a democracia brasileira, tão duramente conquistada, se esvaia para os porões de obscurantistas que essas forças representam. Marcelo, Juarez fez referência aqui à memória dos mortos, desaparecidos do regime, daqueles que resistiram à ditadura de 64, e vem à mente imediatamente a lembrança de Fernando Santa Cruz, um desaparecido político que é pai de Felipe Santa Cruz, o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Que papel, lógico, você fala sobre o Ministério Público, mas eu queria te ouvir também acerca do papel que pode ser desempenhado pela OAB na atual conjuntura vivida no país. Eu não posso falar em nome da OAB, mas falo como cidadão, né? E a OAB corretamente está reagindo a mais esse ataque, né, à democracia, no caso à memória, né, de Santa Rita, e a gente aguarda que a OAB se mobilize, né, não só para enfrentar essa situação que envolve o seu atual presidente, mas também para cumprir o papel que muito bem cumpriu sob a liderança de Raimundo Fauro, nos estertores da ditadura militar, no sentido de garantir, através da sua atuação política e através da ação concreta dos advogados em todo o Brasil, garantir, né, o regime democrático também. Assim como o Ministério Público, os advogados têm esse papel importante e cumpriram, né, um papel importante naquele momento trágico da vida nacional, né, que parece que a fantasia do atual presidente é voltar àqueles tempos, né, e os períodos mais duros daqueles tempos, né. Então, a OAB, a ABI, a CNBB, né, que foram entidades importantes naquele momento da democratização, devem voltar a cumprir esse papel. E o Ministério Público também, porque tem o dever de ofício de defender o regime democrático, né? A Defensoria Pública tem um papel importante também na defesa dos direitos humanos, individuais e coletivos, enfim. As instituições que compõem o sistema de justiça, né, têm um grande desafio nesse momento. Elas têm que se fortalecer, atuar em aliança nesses casos, né, no sentido de não permitir, né, que vença, né, o projeto autoritário do atual governo federal. Bom, muito obrigado, Juarez, muito obrigado, Marcelo. Espero que o instituto que se cria nessa reunião em Ribeirão Preto tenha longa vida, né? E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!